Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Em sinergia com aquelas aulas de latim gratuitas que eu estou oferecendo aqui no YouTube, eu resolvi criar essa playlist de introdução teórica ao latim, em que a gente possa trabalhar aspectos como a gramática do latim, como a pronúncia do latim, algumas tretas acadêmicas por aí. E para isso eu acho que é conveniente a gente começar pelo básico do básico do básico, que é definir o nosso objeto de estudo como de costume. Então, o que é latim? O latim a gente sabe que é a língua-mãe do português, do francês, do italiano, do espanhol e de mais outras 7 línguas românicas que são consideradas oficiais. Existe também uma infinidade de línguas românicas que não têm esse caráter oficial, mais por uma questão política do que uma questão linguística. Na Itália, por exemplo, nós temos uma situação interessantíssima de diglossia, em que o italiano, que é uma língua românica oficial, é falada oficialmente nas prefeituras, nas escolas, em ambientes públicos, mas que nas casas as pessoas falam uma língua diferente, que eles chamam de dialeto, de acordo com a região. Pode reparar aí o pessoal que fala italiano. Tentem escutar O Sole Mio, do Pavarotti, por exemplo, ou então aquela Tu vo fala americano, que são músicas compostas em napolitano. Mesmo falando italiano, a gente não entende absolutamente nada do que essa turma está cantando. É interessantíssimo. Né? Mas vamos voltar para a nossa questão inicial. O que é o latim? Além de língua-mãe das línguas românicas, nós sabemos que o latim era uma língua falada 2000 e tantos anos atrás. Aqui nós temos um mapa do Império Romano para mostrar para vocês a extensão toda do domínio do latim durante aquela época do período clássico. Na sua máxima extensão, então, nós temos o Império Romano desde aqui da Ibéria até bem a leste ali na Romênia, desde o extremo norte da Europa, na Inglaterra, até lá embaixo, um pedação da África ali que pega o Marrocos, que pega Trípoli, o Egito. Então, a extensão do Império Romano é enorme. E por onde os romanos passaram, eles deixaram essa cultura da língua latina para trás, exceto na parte do Império Romano do Oriente, em que o grego era a língua de cultura mais forte. De onde surgiu então o latim? O latim é uma língua do ramo indo-europeu, parente do grego, parente do sânscrito e de outras línguas mais aí que deram origem às línguas nórdicas. O latim é uma língua desse ramo indo-europeu. Era, no começo, uma língua de pastores simples que moravam ali na região do Lácio, pastores de ovelhas. Né? E aquela região do Lácio era um brejo. Os 5 montes ali que formam a região central da cidade de Roma inundavam todo ano. Sempre que chegava a época das chuvas, os pastores do Lácio eram obrigados a recolher as ovelhinhas ali para o topo dos montes e descer de volta ali para as ovelhas pastarem quando passasse a época das chuvas. O que influenciou, então, a evolução dessa língua simples de pastores para essa língua de prestígio que é hoje, quase 3.000 anos depois? Aconteceu que o latim passou por diversas fases de mudança ao longo de sua história. A primeira influência pesada que o latim sofreu foi a influência dos etruscos, que é um povo que fica um pouquinho ao norte ali de Roma, e esses etruscos, de acordo com a historiografia contemporânea, provavelmente foi o povo que dominou Roma durante o período dos reis, anterior à República. Os etruscos teriam sido os responsáveis, em tese, pela drenagem daquele pântano que era Roma e pela construção das muralhas. Né? E provavelmente eles fizeram isso, se especula hoje, porque aquele pedacinho ali é cortado pelo rio Tibre. E quem controlasse o fluxo de um lado para o outro do Tibre poderia potencialmente ficar rico. Bom, não sei o quanto que essa análise contemporânea é precisa, mas ela faz um pouco de sentido. Existem muitos elementos da cultura latina que são tipicamente elementos etruscos. As lutas de gladiadores, por exemplo, que nós estamos acostumados a relacionar com os romanos, costume etrusco. O costume de tomar banho naquelas termas e trocando a temperatura da água e aqueles banhos públicos, costume etrusco. O costume de ver os auspícios, em que lado do céu que as aves estão voando, antes de fazer uma reunião pública, costume etrusco. Então, a cultura etrusca influenciou profundamente a cultura romana e dos etruscos, os romanos herdaram o alfabeto. A versão do alfabeto latino que nós temos
ela veio indiretamente lá da Pérsia, influenciada ali pelos gregos, que os etruscos tinham um contato muito próximo com os gregos, eles tinham uma escrita própria, e essa escrita ela foi herdada e desenvolvida depois pelos latinos que moravam ali na região. A segunda maior influência direta que os romanos sofreram, né, que o latim romano sofreu, foi a influência direta dos gregos após as expansões da República Romana. O que aconteceu foi o seguinte, né, um detalhe militar muito interessante. Né? Os gregos eles tinham aquela formação que a gente conhece pelo filme dos 300 de Esparta. Né? Eles tinham aqueles escudos, você tinha que vigiar o seu colega do lado. Então a luta com escudos era a especialidade dos gregos. E eles eram muitíssimo eficazes. Na batalha ali, por exemplo, de Maratona, os gregos mataram centenas de milhares de persas, com algumas poucas centenas apenas de gregos feridos e mortos. Então, assim, eles eram muito eficientes. O exército, né, não o exército, mas os guerreiros gregos, eles eram temidos mundialmente na época. Como que os romanos venceram os gregos? Eles inventaram uma espécie de pilum, né, uma lança que era fininha perto da ponta e mais grossa perto da base, e quando eles jogavam essa lança nos gregos, eles defendiam com um escudo e essa lança dobrava. Então era impossível você tirar sem um ângulo bom aquela lança do escudo, ainda mais no calor da batalha. Eles não podiam reaproveitar a arma para jogar de volta nos romanos, porque ela quebrava na primeira atirada e os escudos ficavam pesados. Então eles não conseguiam erguer os escudos de volta e os romanos, numa segunda leva de projéteis, acabavam dizimando o exército os exércitos que compunham ali as cidades gregas, né, as polis gregas. Então, beleza, né? Nessa vitória militar, que foi um engenho grande, né? Uma inovação militar muito grande ali, os romanos pensaram, putz, como que pode que nós, que fomos mais inteligentes na batalha, que fomos melhores, mais valorosos, mais corajosos, etc., a gente venceu os gregos em guerra, como que pode a gente ser tão pior no campo intelectual? Os gregos nessa época já tinham desenvolvido a democracia, né? Quer dizer, toda a arte jurídica grega estava desenvolvida ali já, eles tinham já a filosofia muito bem desenvolvida, eles tinham uma vida intelectual e artística bem pujante. Né? A arte grega, os vasos, as pinturas existiam desde antes de Roma ser uma cidade, na verdade, e naquela época que os romanos invadiram e dominaram a Grécia, eles já tinham um teatro muito bem desenvolvido, uma poesia lírica, uma poesia épica muitíssimo bem desenvolvida. Né? Então, os romanos, impressionados com esse avanço intelectual dos gregos, resolveram o seguinte: não é possível que eles sejam mais inteligentes do que nós temos que ser mais inteligentes do que eles. Então, eles se forçaram ao longo de algumas décadas, né, no desenvolvimento da literatura, do teatro, das artes dentro do universo latino. Então, essa influência direta dos gregos serviu para poder enriquecer o repertório literário do latim. E nós vimos aqui em outros vídeos nesse canal o tanto que isso é importante para o desenvolvimento intelectual de uma pessoa, né, como indivíduo, e de um povo como um todo. Bom, esse latim dos romanos se estabilizou, então, na era que a gente chama de Era de Ouro do período clássico, e nessa era de ouro do período clássico, o latim consolidou as suas fontes normativas. Então, basicamente, a gente tem para a literatura o autor mais ilustre, mais célebre, né, que é a fonte de correção, que é o Virgílio. Dentro da prosa e da filosofia, nós temos o Cícero, e dentro da prosa narrativa, né, da historiografia, nós temos o César. É Virgílio, Cícero e César, que são as três fontes normativas do latim. Para a gente saber se um latim está correto ou incorreto, a gente vai no que esses caras faziam, e é deles que vem a regra de gramática que a gente aprende nos cursos de latim. Bom, depois desse período de ouro, nós tivemos, sim, uma produção literária mais ou menos volumosa, né, que a gente chama da Era de Prata, do período clássico. Alguns autores importantíssimos fazem parte desse período, mas todos eles tinham como fonte normativa esses mesmos autores da Era de Ouro. Cícero nunca deixou de ser referência para os autores de retórica posteriores a ele. Então, toda a produção de literatura, de filosofia, de teologia que nós temos no período posterior a essa Era de Ouro, derivou dessa riqueza literária gerada nesse período. E é por isso que quando a gente aprende o latim clássico, nós tomamos esse período da Era de Ouro como referência. Bom, estabelecemos então o que é o latim,
quando ele era falado, né, de onde ele tirou esse volume de produção, todo esse prestígio, né? Mas fica a pergunta, quando que o latim deixou de ser falado? Quando que ele virou o que a gente chama de língua morta? Bom, essa questão da língua morta causa desconforto em alguns latinistas, porque eles dizem, como pode ser morta uma língua que eu estou usando em sala de aula, que eu estou falando, uma língua dentro da qual eu consigo ler, né? Língua morta, na verdade, é um termo técnico que a gente usa dentro dos estudos da linguagem. Isso quer dizer o seguinte, que o latim, da maneira como ele era falado 2000 anos atrás, não tem mais falantes nativos. O que é um falante nativo? É aquele cara que nasce sendo exposto ao latim como primeira língua. Então, nós não temos mais pessoas que falam o latim como primeira língua, como nós temos pessoas que falam o português como primeira língua, o inglês como primeira língua. Só que isso não foi uma decisão momentânea. Falar, agora, a partir desse momento, nós não falamos mais latim. Né? Essa decisão nunca aconteceu. O que aconteceu foi uma mudança gradual do latim para as línguas que nós temos hoje, que são as línguas românicas. Tem esse cara aqui que se chama Eugênio Cochério, eu acho que ele é romeno ou da Moldávia, de algum lugar daqueles pedaços quentes ali do Oriente. Né? Ele desenvolveu essa teoria que permite que a gente localize um registro linguístico qualquer. Esse gráfico aqui é sobre a arquitetura do italiano contemporâneo, especificamente, mas ele coloca aqui alguns eixos, né, num gráfico tridimensional. O eixo diamésico, que diz se essa língua é produzida de maneira falada ou de maneira escrita, qual que é o meio, né, que vai veicular esse discurso produzido. Tem o eixo diafásico, que vai separar basicamente se o discurso é mais formal, se ele é mais informal, se ele é técnico, científico, etc. Então, quer dizer, existem regras específicas de produção de acordo com o ambiente comunicativo, com o público-alvo que você tem. Tem também esse eixo diastrático, que é basicamente a diferença de grupos sociais. E isso aqui é bastante expressivo. Por exemplo, a diferença mais notável que a gente consegue perceber, né, de variação diastrática é a diferença do discurso de homem e de mulher. Homem fala de um jeito, mulher fala de outro jeito. Por quê? Não faço a menor ideia, simplesmente é assim. Mas é muito mais esquisito eu falar que eu preciso ir fazer um xixizinho, por exemplo, do que uma moça qualquer falar isso. Ninguém explica o porquê, é assim que funciona. As línguas, elas têm esse caráter de serem arbitrárias. A gente chega no lugar, ela é produzida dessa forma, existem essas regras de comunicação e um abraço. Né? Esse gráfico, na verdade, deveria ser um gráfico de 4 dimensões. O próximo eixo seria o eixo de variação de 5 dimensões. Né? Tem a variação diatópica, que é a variação de lugar, e tem a variação diacrônica, que é a variação de tempo também. Então, se a gente varia esses 3 eixos aqui, mais o topos, que é o lugar, e mais o cronos, que é o tempo, nós conseguimos localizar uma produção linguística qualquer. Então, se a variação diacrônica, quer dizer, a variação de tempo, ela causa mudanças muito profundas na língua, né? Hoje eu, por exemplo, falo diferente, né, de maneira diferente que os meus avós falam. Então, essa diferença pequena de gerações já é um pouco expressiva. Imagina uma diferença continuada de 2.700 anos de idade. Naturalmente, essa língua vai mudar. Então, e muda de maneiras diferentes, de acordo com topoi diferentes. Né? Então, mudou de uma forma em Portugal, na região de Portugal, mudou de outra forma na região da França, mudou de outra forma na região da Itália. Outros fatores também interferem nessas mudanças. Né? Quer dizer, essa aproximação diatópica, ela resume basicamente as complicações, por exemplo, de quais povos viviam ali antes dos romanos chegarem, então tem um substrato linguístico, de quais povos chegaram depois que o Império Romano caiu, né, e que viraram também o substrato linguístico, porque o latim acabou se impondo, né, mas as influências de povos bárbaros diferentes geram mudanças nos lugares de maneira diferente. Então, o latim ele não deixou simplesmente de ser falado por uma decisão, ele foi mudando de maneiras diferentes, de acordo com regiões diferentes. Essas considerações, todavia, têm uma particularidade muito interessante, que é a de começar aquela discussão na academia sobre a possibilidade de se falar o latim. De acordo com esse diagrama do Cochério, aquele latim
que era falado por aquelas classes sociais de 2000 anos atrás, naquele lugar que era a cidade de Roma, naquele tempo, naqueles contextos de comunicação, se perdeu. Nós não temos registros fonográficos, não tem gravador daquela época que a gente possa tocar hoje para poder escutar como os romanos falavam. Não existe, infelizmente. Alguns gramáticos tentaram descrever como era o latim falado naquela época, né? A articulação das consoantes ainda consegue ter algum sucesso. A gente consegue, lendo Quintiliano, por exemplo, né, lendo Cícero, por exemplo, especular uma coisa ou outra. Existem também algumas coisas interessantes, por exemplo, a transcrição, né, de alguns nomes como Cícero para o grego, em que eles usam o kappa ao invés do sigma, né, e aí a pronúncia ficaria kíkero, né, assim, se fosse com som de S, eles poderiam usar o sigma que tem no grego, né, mas apesar disso, assim, de existirem contestações aí, né, esses elementos permitem que a gente tenha uma noção mais ou menos de como era a pronúncia do latim naquela época. Mas o registro espontâneo de comunicação popular a gente simplesmente não tem. Nós temos alguns resquícios arqueológicos de grafite pichado nos muros de Pompeia, de registros de professores corrigindo os alunos, mas é muito pouca coisa. Nós não temos informações suficientes para reconstruir o que era o latim falado naquela época. Ah, mas e o teatro de Plauto, que tem alguns elementos? Sim, tem alguns elementos, mas não são informações suficientes. Então, eu digo categoricamente que é impossível para nós hoje falarmos o latim como ele era falado 2000 anos atrás. O que nós fazemos com o latim falado em sala de aula é um outro exercício com um outro propósito. Então, o que nós temos daquela época que sobrou para nós hoje? Nós temos, sim, uma abundância de registros literários. Essa produção, né, nessa fase e nesse meio, quer dizer, um registro mais ou menos formal, né, de erudito e escrito, feito para ser lido em público, isso nós temos abundantemente. Nós temos bastante coisa escrita em latim, pela tradição dos copistas, que não deixaram que esses textos se perdessem ao longo dos tempos. Mas essa discussão me leva para um terceiro ponto importante. O fato de nós não conseguirmos reconstruir o latim que era falado 2000 anos atrás não significa que o latim que se fala hoje nos ambientes universitários ou nos mosteiros não seja um latim legítimo. Existe uma continuidade do latim literário forçado na prática falada. Naquela literatura do romance que já existia na Idade Média, né? Quer dizer, a gente tinha um português literário já no século XI, século XII, galego-português, no caso. Né? Já existia uma produção literária do francês com as chansons do Roland, isso tudo existia. Né? Mas esses registros literários eles eram considerados incultos, vulgares. E as produções mais elevadas, como o ensino universitário, as teses, né, de filosofia, esses conhecimentos eram todos produzidos em latim. Os estudos do Isaac Newton, por exemplo, foram escritos em latim. Os tratados de teologia, os concílios e a própria liturgia da Igreja Católica, até o período do Concílio Vaticano II, era tudo em latim. Inclusive dentro do direito, até 1916, quer dizer, no auge aí da era republicana nossa, o Códex de Leis do Justiniano, que ele compilou do direito romano, era fonte formal de direito no Brasil. Esse era o Código de Direito Civil, o Codex Juris Civilis do Justiniano, era o Código de Direito Civil usado no Brasil. Então, os advogados eram obrigados a saber latim, a estudar lá na fonte, direito natural, a entender o que era, e usavam isso em latim como fonte de direito. Então, existe uma tradição mais ou menos ininterrupta do latim falado que vem daquela época até hoje. Bom, se existe essa tradição continuada, então, nós revivemos a questão, né? Quer dizer, nós temos uma tensão dialética entre a impossibilidade de se reconstruir o latim de 2000 anos atrás e a continuidade histórica do latim falado em ambientes de cultura. Essa tensão dialética nos propõe a seguinte pergunta: o latim dos textos artificiais, dos métodos didáticos, e o latim falado em sala de aula, é autêntico ou ele é um latim forçado e macarrônico?
Bom, essa tensão dialética se justifica porque existe um elemento de verdade dentro das duas partes. Como nós não podemos aprender o latim em todas as suas variantes diafásicas, diamésicas, etc., daquela época, o latim que nós falamos é, sim, artificial. Ele tem uma certa erudição forçada. Mesmo quando era possível aprender o latim organicamente naquela época, na própria Era de Prata, essa erudição forçada já existia, nessa tendência dos autores de copiar os autores que eram referência normativa. Mas se esse latim dito forçado ou macarrônico nos permite ler com fluência aquele latim do Cícero, então eu não tenho dúvida nenhuma de que ele é, sim, na prática e para todos os efeitos, um latim tão autêntico como eficaz. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like aí pra gente, comentar o vídeo aí embaixo, se inscrever no canal, que isso já ajuda bastante na divulgação do vídeo e no algoritmo do YouTube. Então, até a próxima!